no link no AVA, né? Porque eu acho que não aparece para vocês. Vou tentar fazer por aqui mesmo, tá? Por esse link que eu mandei para vocês. Tá bem? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Direito Constitucional. Vamos falar a respeito do Pacto Federativo, da criação de municípios e de estados. E vamos começar, então, com o Pacto Federativo, com a indissolubilidade do Pacto Federativo. O que significa? Significa que o Pacto Federativo, que o Brasil, como ele é constituído hoje, ele não pode ser desfeito, tá? Então, o Pacto Federativo, que também é chamado de princípio federativo, é o que define a forma de Estado adotada pelo Brasil, tá? Então, como a gente viu, a federação é uma forma de Estado, na qual existe mais de uma esfera de poder dentro de um mesmo território sobre uma mesma população, certo? Então, as entidades integrantes da Federação Brasileira, União, Estados, Distrito Federal e municípios não possuem por si só soberania. É uma informação importante. Não possuem por si só soberania. Porém, nas entidades, essas entidades, na verdade, elas possuem autonomia, o que é diferente de soberania. Tá? Essa autonomia, ela é conferida diretamente pela Constituição, tá? Que, diferente da soberania, corresponde a um quadro interno de competências, tá? Que são demarcadas previamente e de uma forma rígida, tá? De uma forma pré-estabelecida. Então, a federação é o resultado, como a gente viu na aula passada, da descentralização política que se origina na união indissolúvel de mais de uma organização política no mesmo espaço territorial do Estado. E aí, então, por conta disso, existe esse compartilhamento de poder, certo? Então, a repartição de competências entre a União e os estados é um elemento fundamental do Estado federal. Eles fizeram, inclusive, né, um trabalho sobre isso, que essa divisão de competências, esse compartilhamento de competências, faz parte desse Estado federal, certo? Quando a gente fala de pacto federativo, então a gente está falando de um dos princípios da organização do nosso país. O pacto federativo está lá no artigo 1º da Constituição, que fala que a República Federativa ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. E aí a gente vai ver mais para frente que não é que ela que é proibido ela se transformar, ela se reorganizar. Isso pode acontecer. O que não pode é se dissolver, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também. Além de estar lá no 1º artigo da Constituição, está também no artigo 18 da Constituição, que fala que a organização política administrativa da República Federativa compreende estados, União, estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, ok? Então, é importante a gente ressaltar que esse artigo 1º, ele deixa claro esse princípio de que o pacto federativo não pode ser dissolvido, ou seja, o princípio da indissolubilidade do pacto federativo. E isso determina que a União, que os estados e os municípios não, essa organização, né, essa junção de União, estados e municípios e Distrito Federal não poderá ser desfeita, certo? Então, isso é o que diz esse artigo 1º da Constituição, em consonância, então, com o artigo 18 da Constituição. Em outras palavras, é vedado esse
esse direito de secessão, deles da federação se fragmentar, certo? Ou seja, isso inclusive é uma cláusula pétrea, tá? Isso não pode ser desfeito. Então, na hipótese da entidade federativa insistir na secessão, a União ela pode intervir, inclusive, com uma intervenção federal, né, para que a União, né, para que o princípio federativo seja preservado, tá? O termo União, quando ele está escrito em minúsculo na Constituição, ele significa essa entidade federativa? Não. Essa união indissolúvel se refere a essa indissolubilidade do pacto federativo, ok? Então, quando a Constituição se refere às entidades federativas, a primeira letra ela é maiúscula: União, Estados, Distrito Federal, Município, ok? A união indissolúvel significa que os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles não podem se separar do todo. É isso que não pode acontecer. Por quê? Porque a federação, como eu já falei, é indissolúvel. O pacto federativo é indissolúvel. Se uma entidade federativa tenta forçar, então, pode acontecer uma intervenção federal, certo? Lembrando, é cláusula pétrea. As cláusulas pétreas são essas limitações que vocês sabem que não podem ser negociadas, que não podem ser desfeitas, ok? Então, a forma federativa do Estado, junto com o voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, são cláusulas pétreas, ok? Então, no Brasil, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não são... eles possuem autonomia, mas essa autonomia ela é relativa, ela é limitada, ok? Eles não possuem soberania, mas eles possuem uma certa autonomia. E como é que funciona essa autonomia, né? Quais são os elementos que caracterizam essa autonomia? E, de uma certa forma, explicam para a gente como esses entes da federação funcionam, como é que eles são geridos, né? Bom, então vamos ver. O primeiro elemento dessa autonomia é a auto-organização, ok? A auto-organização, ela dá para os entes federados, ela confere aos entes federados a capacidade de se autoestruturarem por meio das suas constituições e das suas leis orgânicas, ok? Então, essa auto-organização é esta capacidade dos entes federados se auto-organizarem por meio das suas constituições e das leis orgânicas. Então, essa auto-organização, ela é essa capacidade desse gerenciamento, dessa organização através das suas leis, tá? Da sua lei constituinte ou então das suas leis orgânicas. Vamos ver como é que isso acontece. A União, ela se organiza através da Constituição Federal, certo? Os Estados-membros, eles se auto-organizam por meio das suas constituições estaduais. O Distrito Federal, ele se auto-organiza através da sua lei orgânica. E, de forma semelhante, os municípios se auto-organizam pelas suas leis orgânicas, ok? E aí, dessa forma, então, no Distrito Federal, se elege um governador e não um prefeito. O Distrito Federal não tem prefeito, ele tem um governador, tá? O Distrito Federal, ele elege deputados distritais e não vereadores, ok? Ele elege também deputados federais, tá?
Diferente dos municípios. Os municípios não têm deputados federais, né? Mas o Distrito Federal ele pode eleger os seus deputados federais, ok? O Distrito Federal ele elege um senador. O município não. Então, o DF, por se auto-organizar por lei orgânica, assim como os municípios, ainda assim não é a mesma coisa. O Distrito Federal não é um município, tá? Isso não pode ser, a gente não pode confundir, tá? Segundo o STF, o Distrito Federal se aproxima mais de um Estado membro do que de um município, ok? Então, apesar de ter um pouco da característica dos dois, ele é mais parecido com um Estado membro do que com um município, ok? A lei orgânica do Distrito Federal tem conteúdo, estatuto e essência de uma Constituição Estadual. Então, é muito semelhante à Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ok? Isso vocês precisam ter em mente para não confundir. O Distrito Federal não é um município, ele está muito mais para um estado, certo? Resumidamente, essa é a forma dos Estados-membros do Distrito Federal e dos municípios se auto-organizarem. Essa autonomia que é conferida, então, aos entes federativos, ela também tem uma outra característica, que é o autogoverno. O autogoverno permite que em cada ente federativo haja uma estruturação dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Isso é o autogoverno, ok? Então, por esse autogoverno, cada ente federativo pode estruturar os seus poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então, esse autogoverno é essa capacidade de estruturar executivo, legislativo e judiciário, considerando que a União estrutura o seu poder legislativo, que é o Congresso Nacional, formado pela Câmara e pelo Senado. O executivo é o presidente, o vice-presidente e os ministros, e aí existe o judiciário federal. Tá? Os Estados-membros, eles também estruturam os seus três poderes. O poder legislativo é a Assembleia Legislativa, o executivo é o governador, vice-governador e secretários de Estado, e o judiciário é o Tribunal de Contas do Estado, os seus juízes estaduais, que são também chamados de juízes de direito. Ok? O Distrito Federal e os municípios, eles possuem um autogoverno limitado, porque eles não estruturam o poder judiciário. Essa é a diferença dos estados e da União, certo? Ou seja, o Distrito Federal, ele estrutura o seu legislativo através da sua Câmara Legislativa, e o Executivo também é estruturado, daí ele tem o governador, o vice-governador e os secretários distritais, tá? Mas ele não pode organizar o judiciário. Existe um Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? E dos territórios, inclusive, né? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, mas não existe territórios, tá? Mas ok. Embora ele tenha competência, né, ali na circunscrição do Distrito Federal, ele é um tribunal federal, tá? Porque o artigo 21 estabelece que esse Tribunal de Justiça ele vai ser organizado e ele vai ser mantido pela União, ok? E aí, então, nesse artigo 21 da Constituição, nos seus incisos 13 e 14, prevê que 5 órgãos que atuam no Distrito Federal são organizados e são mantidos pela União.
Que órgãos são esses? Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, tá? Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, tá? Essa mesma lógica, ela vale para os municípios. Então, os municípios, eles estruturam também seu legislativo através da Câmara de Vereadores. Da mesma forma, o executivo, que daí tem prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, mas eles não estruturam o seu judiciário, ok? O juiz que atua nos municípios é um juiz estadual que pertence ao Tribunal de Justiça do Estado, ok? Então, essa é a forma de autogoverno que os entes federados têm, certo? Quando a gente fala de autolegislação, que é esse outro elemento da autonomia, a gente vê que aos entes federados é conferida a prerrogativa da criação de normas jurídicas gerais e abstratas. O que isso significa? Significa que a União cria leis federais, os Estados-membros eles criam leis estaduais, o Distrito Federal cria as leis as leis municipais. Obviamente que tudo, né, se submete a, por exemplo, a dos municípios, se submete tanto à Constituição Estadual quanto à Constituição Federal, certo? Os estados também se submetem à Constituição Federal e assim sucessivamente, ok? Mas cada um tem a prerrogativa, tem essa possibilidade de fazer com que na sua esfera haja, então, as leis específicas, ok? Que vão atender, então, as demandas da população, que vão atender às suas necessidades específicas. As leis são feitas com características para atender às especificidades de cada localização, ok? Por último, nesse entendimento de autogoverno, existe essa autoadministração que atribui aos entes federados esse dever de gerir a coisa pública, ou seja, de gerir as pessoas e bens. Então, o município tem seus servidores municipais e tem seus bens municipais, da mesma forma que acontece no Distrito Federal e da mesma forma que acontece nos estados, certo? Então, ele tem que gerir a coisa pública, ele tem que gerir os bens e ele tem que gerir também as pessoas. Gente, me dá um minuto que eu vou virar o meu ventilador para cá, porque está um calor insuportável. Senhor. Nós já vamos de umidificador também, que já coloquei meu umidificador para, meu Deus, me livre, não vai passar mais mal, não. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Bom, vamos falar então desse pacto federativo, como eu falei, né, existe aí, ele é indissolúvel, mas existe aí uma PEC, né, que pode mudar esse pacto federativo, né, dentro daquilo que pode ser modificado, tá? Ou seja, existem algumas funções, existem algumas normas de funcionamento desse pacto federativo que podem ser alteradas.
Não necessariamente a estruturação, a estruturação do município aqui, ó, vai lá, tá? Mas sim algumas coisas, algumas normas que gerem que gerem o Pacto Federativo. Então, no começo de 2019, o Senado ele recebeu aí uma proposta de emenda constitucional que é chamada de a PEC do Pacto Federativo ou PEC emergencial ou PEC dos, na verdade são 3 propostas, né? PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. Eu vou falar um pouco dessas propostas de mudança, porque aí vocês conseguem entender como está hoje também e como que pode ficar se mudar, tá? Bom, a ideia central dessas PECs é alterar a forma como a União, os estados e os municípios arrecadam as suas receitas e dividem as responsabilidades entre si, certo? Então, a proposta, teoricamente, é de dar mais autonomia financeira para estados e municípios. E, obviamente, desafogar, né, a União, desafogar no sentido de desonerar a União nesses repasses. Então, essas medidas que são propostas nessa PEC, elas buscam descentralizar esses recursos públicos e desvincular as receitas de determinadas despesas, ok? Então, para a gente poder compreender melhor, vamos ver como que vai ser em alguns aspectos. Por exemplo, existe aí existe a possibilidade da extinção de municípios. Só um minuto, pessoal. Para com isso. Para com isso que eu estou dando aula. Vai lá. Ai, o home office, viu? Bom, então existe essa possibilidade dessa extinção dos municípios. Vamos estabelecer uma coisa aqui. Os municípios, né, a proposta dessa nova PEC é de municípios de até 5 mil habitantes, eles têm que comprovar, né, até uma determinada data, acho que é junho de 2023, que eles têm possibilidade de se sustentar financeiramente. Ou seja, eles têm que comprovar que a arrecadação de impostos que eles têm, que esses municípios fazem, chega a 10% da receita total do município, certo? E aí, caso esses municípios eles não consigam comprovar essa sustentabilidade financeira, eles vão ser incorporados a municípios maiores. Por que isso? Porque o entendimento é de que eles geram uma despesa desnecessária, sendo que eles poderiam ser anexados a outros municípios e dessa forma, então, os estados, né, e a própria União teriam menos despesas, ok? O Brasil tem hoje cerca de 1.200 municípios com uma população que não atinge 5 mil habitantes, tá? E aí diz que a maioria não tem receitas suficientes para custear a sua própria estrutura, né? E por conta disso, então, fica dependendo de repasses de governo estadual e de governo federal. Obviamente que esses municípios estão tentando demonstrar força política ali, né, tanto junto aos governos do estado quanto ao governo federal, e está sendo uma luta bastante grande. Por outro lado, né, o governo defende que isso iria gerar uma
não é nenhuma economia, é um desperdício de dinheiro, né? Aí, não sei como é que é em cada município, né? Mas, enfim, essa é a proposta, certo? Com relação aos gastos com saúde e com educação, hoje a Constituição, ela prevê que cada esfera do governo tem que aplicar uma parcela mínima daquilo que é arrecadado de receitas com impostos e com educação e saúde, tá? Então, o mínimo do que daquilo que é arrecadado, né, através das receitas, tem que ser aplicado para educação e saúde. E aí, no caso, então, dos estados e municípios, 25% da receita arrecadada tem que ser gasta com educação. Para a União, essa parcela é de 18%. Para a saúde, em estados, o valor é de 12% da receita. E para o município, o valor é de 15%. É uma fórmula que existe na Constituição Federal. A proposta da PEC é de unificar o piso dos gastos com saúde, com educação, para a União, os estados e os municípios. Isso significa que não vai existir mais um mínimo para cada área, e sim um mínimo geral. Todo mundo vai ter que aplicar da mesma forma, a mesma quantidade, tá? E aí, nesse sentido, então, a justificativa é de que seria dada mais liberdade para os gestores compensarem os gastos de uma área para outra. O que é a ideia central disso tudo? De que cada ente federado, cada ente, cada município, cada estado, sabe aquilo que tem que ser aplicado em cada área. E pode gerir, pode conciliar, pode distribuir de uma forma que seja particular, que seja peculiar. Ou seja, pode ser que para aplicar em Dourados, que a necessidade de aplicação de recursos em Dourados não seja o mesmo que em Campo Grande. Ou então que o estado do Mato Grosso do Sul não tenha a mesma necessidade de aplicação de recursos na saúde e na educação como tem o estado de Mato Grosso. Né? De uma certa forma, faz sentido. Mas, de outra, existe esse risco daquele mínimo, né, para a saúde, para a educação, não ser aplicado, e aí, então, haver déficits nessas duas áreas, certo? São argumentos dos dois lados, né? Mas, enfim, existe o risco dessas áreas não receberem aquela atenção e os devidos recursos para poder atender as demandas da população. Certo? Existe também esta com relação às renúncias tributárias, né? A possibilidade das renúncias tributárias, que é uma outra proposta, então, né, de mudança dessa PEC do Pacto Federativo. Essa proposta está nas renúncias tributárias, que são incentivos e benefícios fiscais concedidos a determinados setores da economia, para que eles possam produzir, né, ou para que eles continuem produzindo. Por exemplo, o governo ele abre mão de receber parte de impostos de determinadas empresas como forma de incentivo, ou para que elas se instalem no lugar, ou para que elas produzam mais, ou para que então somente elas continuem produzindo de forma a amenizar a crise econômica, tá? Hoje se estima que o governo deixa de arrecadar cerca de 4% do produto interno bruto, que é em torno de 300 bilhões de reais, com renúncias fiscais para empresas e até para pessoas físicas, tá? A proposta é reduzir cerca de 2%, né? E aí ficar, então, com 2% também, apenas de renúncias fiscais. Como todos os aspectos da proposta, existem os prós e os contras, porque, de uma certa forma, é um valor bastante significativo que é renunciado em termos de arrecadação,
mas, por outro lado, também esse tipo de ação de incentivo funciona. Em alguns aspectos, realmente funciona. Né? É o tipo de coisa que a gente só vai ver se funciona, a hora que estiver funcionando, né? Que a gente vai ver se é eficiente ou não. Uma outra proposta é a criação do Conselho Fiscal da República. A PEC do Pacto Federativo propõe a criação desse conselho, do Conselho Fiscal da República, que vai ter a missão de monitorar a política fiscal que está sendo implantada, que está sendo desenvolvida, e a preservação da sustentabilidade financeira da União, dos estados e dos municípios. Ou seja, esse conselho ele vai ser formado pelos presidentes da República, a Câmara dos Deputados, o Senado, do STF, do Tribunal de Contas da União, e representantes de estados, municípios, que vão fiscalizar se a preservação e se a sustentabilidade desses entes federados está acontecendo. Eu acho isso bastante positivo. Vai ser como se fosse um outro Tribunal de Contas. Mas ao invés de fiscalizar se as contas estão batendo, vai fiscalizar se esses entes eles continuam, se eles estão gerindo de forma sustentável a sua viabilidade financeira. Ou seja, se eles estão aplicando de forma a se manterem sozinhos. Seria mais ou menos isso. Certo? Então, a proposta é que eles se reúnam a cada 3 meses. Eu acho isso difícil de acontecer, mas enfim. Vai ser mais uma burocracia, né? Mas enfim, pode ser que dê certo. Uma outra proposta dentro dessa PEC é com relação à emergência fiscal. Esse pacote, né, de medidas conta com um gatilho de emergência fiscal. Esse gatilho ele vai ser acionado quando a União, os estados e os municípios estiverem em situação financeira irregular. Tá? Quando a coisa não estiver bem, então esse gatilho ele vai ser acionado. No caso da União, o gatilho ele vai ser acionado com autorização do Congresso quando a chamada regra de ouro for descumprida. Essa regra ela proíbe que a União se endivide para pagar despesas correntes. O que são essas despesas correntes? São despesas de manutenção de atividade administrativa, como despesa com pessoal, serviço de terceiros, manutenção de equipamentos. Tá? Para os estados e para os municípios, esse gatilho ele vai ser acionado quando essas despesas correntes ultrapassarem 95% da receita corrente. Ou seja, quando ultrapassarem 95% dessa receita corrente, quando as receitas provenientes de tributos de exploração de patrimônio estatal atingirem 95%, ou seja, um limite bem grande, né? Um limite assim bem razoável, certo? Então, estas são algumas propostas que visam transformar alguns aspectos do Pacto Federativo, mas não necessariamente a ordem de como não exatamente a forma como funcionam os entes federativos, apenas o mecanismo como funciona, certo? Vai ser ainda repassado despesa, receitas e tudo. Então, o Pacto Federativo ele vai continuar acontecendo, ele só vai ter algumas outras medidas, né? A transformação de algumas outras medidas. E aí, o que vocês acharam do pacto?
Até agora, esperando o impacto que ele vai causar. Né? Bom, essa proposta diz que está sendo feita, né, com um estudo de viabilidade técnica bem preciso, bem técnico mesmo, né? Bem seguindo critérios assim bem técnicos, né? Mas vamos ver. Vamos ver como você disse, né, Rodolfo? O impacto que isso vai causar, né? Mas diz aí que a principal justificativa, né, dessa equipe econômica que está fazendo esse estudo todo está nessa fragilidade fiscal. E, de uma certa forma, né, ele é até bastante razoável, né? Mas vamos ver como é que vai se virar, né? Alguma dúvida com relação ao Pacto Federativo? Ai, ai. Tranquilo? Podemos prosseguir? Me colocaram no mudo, né? Eu sei. Eu não cobro de vocês para vocês abrirem a câmera, viu? Muito boazinho. Certo? Vamos continuar, então. É porque se abrir a câmera assusta, professora. Não, senhora. Ainda mais agora que você voltou da Bahia, toda bronzeada. Pode abrir essa câmera aí. Não, eu vou. Tá trabalhando, Sully? Tô sim. Tô aqui no CAI. O telefone é o 9994. O telefone é esse. Oi? Estou escutando alguém falando, o telefone é 9994. Aham, tá fazendo atendimento a um cidadão da Guiné-Bissau. Ah, que legal. Bastante. Eu acho que tem uma amiga minha que trabalha aí com você agora, Sully. Como é o nome dela? Vânia. Vânia. Ah, teoricamente. É porque ela não fica ainda com a gente, porque a gente ainda não tem lugar. Ah, tá, mas você sabe quem é, né? Sim, sim, é assistente social, não é? Isso. Aham, eu vi ela. Ela assumiu porque eu entrei com mandado de segurança para ela. Meu orgulho, olha, pensa num trabalho bem feito. Parabéns, ela é muito legal. Ela é muito querida e pensa num trabalho bem feito, viu? Ó. Muito Então bom. tá bom. Bom saber que você está aí, viu, Sully? Vamos continuar, então. Gente, vamos falar a respeito da formação, de como que acontece a formação de estados e de municípios. Eu estou falando meio devagar hoje, porque eu não posso forçar minha voz, tá? Eu estou sofrendo muito com esse tempo muito seco, e aí eu não posso forçar muito minha voz, não posso falar muito alto também, tá? Então nós vamos meio no ritmo, né, um pouco diferente. Mas vamos lá. A formação dos estados membros, vamos começar falando dos estados, né, dos estados membros, depois a gente fala um pouco a respeito dos municípios. Está previsto lá no artigo 18, no parágrafo 3º da Constituição. Vou até compartilhar aqui para vocês. Nossa, eu estou com alergia do cão. Pelo amor de Deus. Do aplicativo. Quando fala, então, na Constituição Federal a respeito da organização do Estado, lá no capítulo 1, fala da organização política administrativa. E aí fala, então, que a organização política administrativa, ela compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos. Brasília, capital federal, fizeram um trabalhinho sobre isso, né? Territórios federais integram a União, tal. A sua criação, transformação em Estado, reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar, mas isso não é importante agora. Aqui no parágrafo 3º fala que os Estados eles podem se incorporar entre si, subdividir
ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através do plebiscito do Congresso Nacional por lei complementar. Tá? A criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios vai acontecer por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá da consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos e a viabilidade municipal apresentados e publicados na forma dos municípios envolvidos. E aí, quando a gente vem para o artigo 48, a gente vai ver que cabe ao Congresso, com sanção do presidente da República, não exigida para especificar dos artigos 49, 51, 52, tá. O que cabe? O que é a competência, então, do Congresso? Aqui no inciso 6º, incorporação, divisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas, tá? Então, esta é a junção do ordenamento jurídico de duas previsões constitucionais a respeito de como acontece esse processo de modificação, de criação, de fusão, enfim, de transformação deste desenho, tá? Eu coloquei, inclusive, para vocês, lá na aula 3, como que foi a formação dos estados brasileiros, lá desde a época, desde antes, né, do Império. Tá? Bem interessante como que era o desenho do Brasil. Bom, então, é importante a gente dizer que os estados, eles podem incorporar-se, né, eles podem incorporar-se entre si, eles podem se dividir, eles podem se desmembrar para se anexarem a outros, ou então para formarem outros estados e territórios federais, mediante essa aprovação desta população que é diretamente interessada, tá? Isso vai acontecer através de plebiscito, ok? Aí a população, ela tem que aprovar, a população diretamente interessada, ela tem que aprovar através de plebiscito, e o Congresso, e tem que acontecer através de lei complementar também aprovada no Congresso Nacional, tá? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu vou compartilhar minha tela aqui, quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque isso aqui é importante que vocês visualizem. Quando acontece essa incorporação, significa que dois estados se unem para formar um novo estado, como se a Bahia e Goiás deixassem, então, de existir para se tornar o estado de Goiaía. Foi um exemplo péssimo, mas tudo bem. Tá? Esse procedimento também é chamado de fusão. Ou seja, essa fusão ou incorporação, temos aqui um vermelho e um amarelo, tá? Esses dois estados, eles se unem para formar um outro estado. E aí, esse outro estado, ele fica vermelho e amarelo, tá? Este é o desenho da incorporação. Nesse caso, então, considera-se a população diretamente interessada no processo aquela que pertence aos estados que pretendem se fundir, Goiás e Bahia, por exemplo, tá? Isso aconteceu quando houve a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, tá? Embora o nome do Rio de Janeiro tenha sido mantido, o estado anterior ele deixou de existir e então surgiu um novo estado com uma personalidade jurídica distinta,
Então, era o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, e formou o estado do Rio de Janeiro. Apesar de continuar com o mesmo nome, formou um estado novo, tá? Com uma personalidade jurídica distinta, ok? Então, quando acontece a incorporação, é desse jeito que acontece. Vamos ver, então, quando acontece a subdivisão. Subdividir-se significa que um estado deixa de existir e, em seu lugar, 2 ou mais estados nascem. E aí eu coloquei aqui o exemplo, é como se Minas Gerais ele deixasse de existir e aí fosse criado o estado do Triângulo Mineiro, da Bahia do Sul e das montanhas do Centro-Oeste. Tá? Então, daí, por meio dessa subdivisão, ou seja, dessa cisão, um estado ele se subdivide, formando 2 ou mais novos estados-membros com personalidades distintas também. Ou seja, o estado originário, ele deixa de existir. E aí a população interessada vai ser somente aquela que habita no estado originário. Ou seja, neste caso seria a população de Minas Gerais. Este é o desenho, ok? Ou seja, quando um estado se subdivide, ele deixa de ser laranjado para ser vermelho e amarelo, tá? Porque o vermelho com o amarelo forma um laranjado. Então, aqui é o processo inverso, tá? Então, ele é laranjado e ele deixa de existir para formar mais 2 outros, ou no caso do exemplo que eu dei, mais 3, poderiam ser 3 outros estados, tá? Então, esta é a subdivisão. É quando um estado deixa de existir e, em seu lugar, 2 ou mais estados nascem. Ok? E aí nós temos o desmembramento. O desmembramento é o que está sendo discutido no Pará há muito tempo, inclusive. O estado original, ele perde um pedaço do seu território e da sua população. E aí ele passa a formar um novo estado. Ou então ele pode se integrar a um terceiro estado que já existe, tá? Que é o que estão tentando fazer com uma parte do Pará com o Amazonas. Tá? Isso é um desmembramento. Ou seja, o desmembramento pode acontecer assim. O estado original, ele continua a existir, o Pará. Mas uma parte dele passa a ser um novo estado, ou se integra, então, a um estado que já existe. O vermelhinho aqui seria o Amazonas, tá? E esse pedacinho aqui, então, seria um outro estado. Ou então, ele pode se anexar a um outro estado, certo? Ou ele se desmembra para formar um estado novo, ou ele se desmembra para entrar num outro estado. São duas coisas diferentes, entenderam? E aí, nesses dois casos, o estado originário ele se mantém, que aqui, né, no caso, seria o Pará, tá? Ele se mantém, ele continua a mesma coisa. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Goiás, quando se formou Tocantins, e da mesma forma como aconteceu com Mato Grosso, quando formou o Mato Grosso do Sul. Ok? E aí é importante dizer que, nesse caso, então, a população interessada, né, no desmembramento, a população interessada, que vai ser consultada por plebiscito, é a população do território de todo o estado que se pretende desmembrar, e não somente do território que será desmembrado, tá? Então, no caso do desmembramento para anexação, é também essa população diretamente interessada do território do estado
que vai receber o acréscimo territorial que vai ser consultada. Ou seja, vai sair um pedaço ali do Mato Grosso e vai juntar com, ou do Pará e vai juntar com o Amazonas. Então, o pedaço do Amazonas também vai ser consultado, tá? Junto com este pedaço, junto com a população do Pará. No caso de desmembramento para anexação, é também a população diretamente. No caso do desmembramento e anexação, é também população diretamente interessada a do território do estado que vai receber o acréscimo territorial. Foi isso que eu disse. Inclusive, essa definição ela foi dada pelo STF, tá? Numa ocasião que foi vencida a tese de que toda a população brasileira teria interesse, ou seja, deveria ser feito um plebiscito para consultar toda a população brasileira, uma vez que essa questão de participação nas receitas federais e estaduais também interessa a toda a população. Aí o STF falou assim, não, vamos deixar de tumultuar. Na verdade, apenas interessa aqueles estados, aquela população dos estados que estão diretamente envolvidos, tá? Como que é o processo para isso acontecer? Bom, para que isso aconteça, existem duas condições. Primeiro, tem que haver aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e, em seguida, a aprovação do Congresso Nacional, tá? Por meio de lei complementar. A convocação do plebiscito, ela está lá no artigo 49, no inciso 55 da Constituição, e é de competência exclusiva do Congresso Nacional. No caso do plebiscito para a formação de um novo Estado, né, existe uma lei, a Lei 9.708, de 98, que no artigo 3º fala que tem que ser convocado mediante decreto legislativo por proposta de 1/3 dos membros que compõem qualquer casa do Congresso Nacional. Tá? A convocação desse plebiscito é de competência exclusiva do Congresso Nacional. É isso. Então, a aprovação dessa população que é diretamente interessada... Gente, cadê isso? Voltei. A aprovação da população diretamente interessada tem que acontecer por plebiscito, né, que é uma condição prévia, é essencial e ela é prejudicial para a formação de um novo Estado. Ou seja, se não acontecer, ou se não for aprovado o plebiscito, esse processo ele nem continua, tá? Esse processo ele é interrompido. Em outras palavras, a vontade da população de não desmembrar, de não anexar, enfim, essa vontade negativa da população, ela vincula, tá? Ela vincula, ou seja, ela impede que esse processo de criação de um novo Estado tenha prosseguimento, ok? Então, aí o processo todo para, tá? Se for favorável, né, se favorável a consulta plebiscitária, né, para o povo, é proposta, então, um projeto de lei complementar que pode acontecer em qualquer uma das casas legislativas, certo? Então, o plebiscito, ele é requisito sine qua non. Tem que existir. Feito. Se a resposta for negativa da população, então não vai continuar o processo. Ventilador.
Isso significa que a vontade da população é absoluta, tá? Bom, vamos lá. Então, o artigo 4º dessa lei 9.709, que fala, né, que trata desse processo de criação dos novos estados, fala que tem que ser realizado também pela casa onde foi apontada, né, apresentada esse projeto de lei, uma audiência das assembleias legislativas do estado ou dos estados envolvidos, ou seja, os estados serão ouvidos, tá? Porém, isso que for feito nessa reunião, nessa assembleia, não é vinculativo. É ouvido, eles podem se manifestar, eles podem se expressar, eles podem dizer dos prós, dos contras, sim, só que não vincula, ou seja, mesmo desfavorável, o processo de criação desses novos estados, ele pode prosseguir. Por quê? Porque a população já disse que quer, ok? É isso. Então, a vontade da população é absoluta. Não existe obrigatoriedade de que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei, nem que o presidente da República sancione, tá? Por quê? Porque ambos têm essa discricionariedade para decidir, mesmo que o plebiscito tenha sido favorável à formação, tá? Então, assim, no frigir dos ovos, tanto o parlamento quanto o presidente, eles têm essa autonomia para avaliar a conveniência e a oportunidade política de formação do novo Estado para o país. Pode acontecer que daí em cada estado haja uma mobilização política muito grande para a criação de um novo Estado e blá, 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 que a população queira, mas enfim, o presidente da República, né, ou o Congresso Nacional ali, eles podem simplesmente falar, não é viável. O que não é algo assim tão absurdo, né? Porque para você criar um novo Estado, obviamente tem que ter verba para isso. E pode ser, então, que isso não aconteça. Por isso que é muito difícil a criação de novos Estados, né? Nesta situação em que a gente se encontra, né? Que o país se encontra. O plebiscito ele não serve para autorizar o Congresso a discutir o assunto. O Congresso ele pode discutir o que ele quiser, quando ele quiser, ok? O plebiscito ele serve para informar a discussão, ok? Então, em vez dos deputados e dos senadores ficarem discutindo esse possível desmembramento sem saber o que os eleitores pensam, se eles querem ou não, então a Constituição manda que primeiro se consulte a população via plebiscito, para que depois, então, haja a discussão, para não perder tempo e para não ficar ali obstruindo a pauta. É isso, tá? Então, atenção, o plebiscito, ele é só isso, ele é um instrumento para ouvir a opinião da população, a opinião dos eleitores, na verdade, não é nem da população, é só de quem vota, tá? Então, ele é instrumento para ouvir a opinião dos eleitores, ele não vincula, ou seja, ele não obriga o Congresso a seguir a opinião dos eleitores, tá? Isso só seria obrigatório se fosse feito através de um referendo. Mas para criar estados é através de plebiscito, certo? Então, a criação dos novos estados não existe se não houver plebiscito, mas havendo plebiscito também não é obrigatória a criação. Entenderam como é que ficou, como é que é essa questão? Alguma dúvida com relação a isso? Ou tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo, professora. Então tá bom. Pode continuar, que tá excelente. Então tá bom, Sully. Obrigada. Oi. Vamos lá. Nada.
Vamos falar, então, a respeito da formação de municípios. Os municípios, como, né, já expliquei para vocês, eles são pessoas jurídicas de direito público interno que fazem parte da Federação Brasileira. Então, como tal, eles têm esta autonomia federativa, ok? Essa autonomia, ela é materializada por esse poder de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação, como eu falei para vocês. Inclusive, o desrespeito à autonomia municipal não pode acontecer. Se acontecer, é passível de intervenção federal. Eles têm, tipo assim, eles são pequenininhos, mas eles são invocados, sabe? Então, eles têm que ser respeitados. Não pode haver um desrespeito nem do Estado, nem do próprio governo federal nos municípios. Certo? Isso não pode acontecer. A maior parte, só em casos, né, muito específicos, né? Bom, então vamos pensar o seguinte: a maior parte da população, ela vive, né, nas cidades, principalmente depois da década de 50, quando houve esse processo de industrialização no Brasil e esse êxodo rural, nessa saída massiva de pessoas do campo para as áreas urbanas. E aí, por conta desse processo, ocorreu um grande aumento da população urbana, ou seja, surgiram muitas cidades. Né? Apesar do território ele não ter se expandido, houve, durante essa segunda metade do século XX, um processo de fragmentação territorial, ou seja, diversos povoados, que eram vilas ou eram distritos, que eram um pedacinho das cidades, eles passaram por um processo de emancipação e se tornaram cidades. Lá no Mato Grosso, quando eu morei lá no ano de 2000, tinha um município com 500 habitantes. 500 habitantes. Chamado Santa Rita do Trivelato. Era no meio, assim, de uma... Era no meio de plantação. De repente, você tava, era soja para todo lado, de repente tinha uma cidade. Não era uma cidade, era uma vila. E tinha, assim, grandes problemas. Por exemplo, ninguém queria atender na área da saúde lá, então não tinha médico, não tinha dentista. Eles pagavam, na época, eu lembro que eles pagavam R$3.000 para um dentista, que era um valor hoje, assim, tipo, uns R$15.000, sabe? E não tinha ninguém querendo ir para lá. Enfim, conseguiram a emancipação desta cidade, que era, se eu não me engano, um distrito de Nova Mutum que tinha 15.000 habitantes. Então era uma coisa assim, né? Mas lá no Mato Grosso tem essas características mesmo. Ok. Para se ter uma ideia, então, do resultado desse fenômeno, né, na década de 50, mostrava que os dados mostravam que havia 1.890 municípios. Até 2018, foi feita uma contagem, e existem 5.570 municípios no território brasileiro, ou seja, de cada 5 municípios brasileiros, 3 têm menos de 70 anos de fundação. Tá? Esses municípios, obviamente, eles elegem seus prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né, por conta do autogoverno. Eles possuem competências administrativas, legislativas, né? Enfim, eles têm toda essa capacidade de autogoverno, tá? Como que acontece esse processo de formação dos municípios? O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, estabelece essas regras, né, esses procedimentos para criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios. Essa redação atual do artigo 18, parágrafo 4º, ela foi dada pela emenda constitucional número 15, que é de 96, tá? E ela foi feita justamente com este objetivo de frear um pouco dessa criação de novos municípios, tá? Então, o parágrafo 4º vai dizer que a criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento dos municípios vai ser feito por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal,
e dependerá da consulta prévia mediante plebiscito, assim como acontece com os estados, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, este pedaço, ele é fruto da redação dada pela Emenda Constitucional número 15 de 1996, certo? A redação original, ela apenas exigia lei complementar estadual. Atualmente, há a exigência, em primeiro lugar, de uma lei complementar federal para definir o período em que poderão surgir novos municípios, tá? Essa exigência, ela faz esse parágrafo 4º uma norma de eficácia limitada, ou seja, para que ela tenha efeitos, ela necessita de uma norma infraconstitucional reguladora. E essa norma não existe, certo? Então, e justamente não existe por vontade política, ou por falta de vontade política, para poder frear esse processo meio que indiscriminado de criação de novos municípios. Ok? Mas vamos lá. Vamos ver, então, quais são os passos para a formação de um novo município. Em primeiro lugar, é necessário que as pessoas que habitem no território queiram a sua emancipação. Primeiro de tudo, a população tem que querer, tá? Havendo essa concordância, é realizado um pedido formal à Assembleia Legislativa do Estado, ao qual pertence esse município, né, obviamente. E aí, nesse passo, é realizada essa análise de viabilidade de emancipação, esse estudo de viabilidade municipal, certo? E aí, então, caso essas etapas sejam aprovadas, os resultados são publicados na forma de proposta de lei, ok? Então, com esse projeto pronto, aí sim que é realizado um plebiscito para verificar a concordância tanto dos novos habitantes do município que vai ser criado, como dos moradores da área aonde esse município será desmembrado, tá? Esse processo, ele é acompanhado pela Justiça Estadual. Por quê? Porque as pessoas consultadas são aquelas que possuem residência eleitoral nos municípios envolvidos. Gente, eu sei que lá no Mato Grosso tem muito disso. Nossa, tem uns nomes esquisitos. Que eram glebas. Eu não vou me lembrar agora do nome, tá na ponta, não é Tapurá. Mas, enfim. Eram glebas. Essas glebas, elas foram assentamentos, né? Eles foram projetos de assentamento da reforma agrária, e elas se transformaram em glebas, e essas glebas se transformaram em distritos, e esses distritos se transformaram em municípios. De uma certa forma, a arrecadação desses municípios por conta da agricultura, ela era, em determinadas partes, bastante alta. E foi o que eu imagino, né, que tenha dado, que tenha promovido essa empolgação, né, na criação desses novos municípios. Mas eram lugares muito isolados. Era no meio do nada. No meio do nada. Tinha um lá que chamava Pontal do Marape, era no meio da selva. Então, assim, é muito difícil profissionais desejarem trabalhar lá. Muito difícil. Você fala, nossa, eu vou ganhar aí 30 mil por mês, né? Querido, mas não tem um restaurante, não tem uma casa para alugar, não tem, sabe, não tem um mercado direito. Para você sair dali, você demora, para você chegar na civilização, você demora horas. Então, era uma coisa, assim, pavorosa. Tipo, as pessoas eram picadas por cobra, porque ali, óbvio, era selva, gente, era selva. As pessoas eram picadas por cobra, e aí, assim, elas demoravam horas até chegar no município mais próximo. Então, era uma coisa bem bizarra, tá? Mas ok. Uma das justificativas que são utilizadas para barrar a criação desses novos municípios está
na grande dependência desses municípios das verbas federais, né? Então, como tem criação muito recente, em geral, esses municípios eles são pequenos, com poucos habitantes, eles não conseguem gerar receita, né, para se manter, para sua autossuficiência. E aí eles dependem, então, de um repasse muito grande do governo federal, ok? Outra justificativa é que quanto maior o número de municípios, maior também será o gasto público, né, que vai ter que ser repassado, então, às administrações municipais. Nos últimos anos, os municípios foram criados, acho que até 2013 que foi criado o município. Parece que depois de 2013 não foram criados mais municípios. Então, foram 5 municípios, né, que foram criados até 2013. Pescaria Brava e Balneário Rincão, olha os nomes, que fica em Santa Catarina. Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Mojuí dos Campos, no Pará. E Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Certo? Então, esses foram os últimos 5 mais novos municípios criados no Brasil. O STF ele já declarou diversas leis estaduais criadoras de municípios como inconstitucionais. E, apesar disso, apesar de elas serem consideradas inconstitucionais, elas não foram pronunciadas não houve a pronúncia de nulidade. Por quê? Porque se considerou que muitos desses municípios já estavam materialmente construídos. Então, ia ser muito mais complicado desfazer do que manter, apesar de serem inconstitucionais. É uma forma de modulação de efeitos, tá? Então, quando o STF ele declara alguma coisa constitucional, mas esse negócio já está rodando, então ele pode fazer essa modulação de efeito, tá? Então, mais tarde, né, o Congresso ele editou a Emenda Constitucional 57 de 2008, convalidando todos esses municípios indevidamente criados até a sua edição. Ou seja, muitos foram criados sem critérios ou, sei lá, teve algum processo ali, teve alguma fase no processo, algum detalhe no processo que não estava correto. O STF declarou a inconstitucionalidade, não pronunciou a nulidade, e aí depois, então, veio uma emenda constitucional que convalidou toda a criação desses municípios, tá? Outro requisito outro requisito constitucional para a formação do município é o estudo de viabilidade municipal, que tem que ser, então, apresentado e publicado e divulgado na forma de lei. Depois que é realizado esse estudo de viabilidade, é realizada uma consulta a toda a população envolvida por meio de plebiscito. Se for caso de desmembramento, essa população consultada, então, não vai ser só a da porção do município que vai ser desmembrado, mas, então, de todos os municípios. Tá? O plebiscito ele vai ser convocado pela Assembleia Legislativa do Estado e ele é uma condição de procedibilidade para o processo legislativo da lei estadual. Ou seja, caso a população não aprove essa formação, a Assembleia não vai poder editar uma lei. Caso ela aprove, constitui discricionariedade da Assembleia elaborar ou não a lei estadual, ou seja, ela pode querer elaborar ou não, conforme aqueles requisitos, aqueles critérios de conveniência e de oportunidade. Então, da mesma forma, o governo do Estado também não está obrigado a sancionar lei eventualmente aprovada pelo Parlamento Estadual. Tá?
mas aprovada e sancionada a lei estadual, dentro do período definido pela Lei Complementar Federal, vai ser formado, então, um novo município, certo? Alguma pergunta, pessoal? Quanto ao que foi discutido em 2019 sobre a extinção de alguns municípios de até 5.000 habitantes, no caso, por exemplo, aqui da nossa região, seria a Jataí. Só que Jataí, vamos dizer, se for pelo critério de geração de rendas, né, ele supera a maioria dos municípios que estão ao seu entorno, né, muito maior, superior a de Deodápolis, se eu não me engano, em 3 vezes. A de Glória de Dourados dá em torno de 4, quase 5. E por que ele supera? O que ele tem? Qual que é a extensão dele? Ele é bem extenso e bem produtivo. Só que, vamos dizer, no critério populacional, ele não atinge. É pequeno. Entendi. Entendeu? E aí é onde, vamos dizer, a gente vê que tem alguns critérios que, vamos dizer, desabonam, né? Sim. Ou tiram, vamos dizer, como o caso de Jataí, a condição dele ser um município sustentável. Sim. Através da população dele, que é, vamos dizer, restrita. É Quanto muito que tem pequena. de população? Na época, era 4.200. Por conta da população, é bem difícil que ele se torne... O que é a sua pergunta mesmo? Me perdi. Esses critérios, né, no que se diz respeito, o peso deles, né, porque muitas vezes, por exemplo, igual esse um de Jataí é populacional. E se a gente vê pelo critério de receita, ele supera outros, né? E ele estava nessa lista o ano passado, nessa discussão. Tá, mas e foi feito um estudo de viabilidade já? Não. Aí, a partir daí, teve essas propostas, né? Inclusive, ele saiu nessa lista. Só que aí, vamos dizer, tem-se os critérios técnicos que ficaram de entrar em discussão. E até agora, está tudo parado, né? Principalmente agora, depois da eleição. Sim, sim. Eu não sei te dizer o que é que pesa mais, entendeu? Eu sei que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei lá de Santa Rita do Trivelato, ele era um município rico, ele era rico, mas ele tinha 500 habitantes, certo? Politicamente, ele não é um município viável, porque em que pese ele ser rico, é óbvio que para político importa voto, certo? Então, tipo assim, comprar uma briga com o Estado e com a própria União para a formação de um outro município com tão poucos habitantes pode não ser viável. Então, muitas vezes, esses municípios, eles não, né, esses distritos, essas vilas, enfim, não se tornam aí municípios por força de representatividade política, por ausência de representatividade política, de alguém que cobre não, que encabece, né, a luta. Porque não é vantagem ter um município rico, como é, né, no caso, está falando de Jataí, que ele supera a arrecadação comparado com quem está em torno, né? Se ele tem tão poucos habitantes. Porque, no fim das contas, vai ter que ser... a quantidade de eleitores conta também, entendeu? Então, por isso que o entendimento geral tem sido de que, óbvio, deve haver a viabilidade econômica. Sem viabilidade econômica, não é possível. Mas também tem que ter essa população, entendeu? Tem que ter esse número razoável de população. Né, isso que nem, por exemplo, aqui a região do Dourados, Água Boa. Água Boa tem mais de 50 mil habitantes. É maior que muito município.
né? Ele poderia se tornar um município, mas é viável? Não, não é viável, né? Então, por quê? Porque a arrecadação dele tem que ser compatível. Compatível não, tem que ser atrativa também. Então, tem que ter a quantidade de pessoas que vai poder votar, né? Tem que ser uma quantidade justificável para haver uma sessão eleitoral, alguma coisa assim. E tem que ter também os recursos que sustentem esse município. Então, não existe, você está perguntando do peso. Os dois, acredito que tenham o mesmo peso, entendeu? Não vai haver a criação de um município se não houver a equivalência desses dois requisitos, porque os dois são importantes. Entende? Não sei se era isso que você estava perguntando, mas... Sim, nesse termo sim. Mas, por exemplo, ali já existe município, né? E aí, por exemplo, nossa região toda aqui pertencia a Dourados, que era um município único, né? E aí foi desmembrando, que, por exemplo, Deodápolis, Glória e Dourados eram todos distritos, inclusive Fátima do Sul. Aqui Deodápolis ficou, vamos dizer, um dos últimos, que era distrito de Glória e Dourados, que veio a ser município em 1978. Tá. No caso de Jataí, ele já criado. E agora, né, voltar, só que voltar ao de origem seria para Dourados. Uhum. Como de Dourados não integra ele, não faz nenhum tipo de divisa, aliás, com ele, então restou ou Glória de Dourados, que é um município vizinho, que a receita é bem inferior, só que a população é maior, ou Vicentina, que é um município minúsculo, Menor pequenininho, ainda. bem menor, entendeu? E Fátima do Sul. Ficou entre esses três, que aí depois Fátima do Sul foi descartado. Aí ficou essa uma de Vicentina ou Glória Dourados. Uhum. E aí é onde, tipo assim, voltar, que aí diz que voltar à origem. Só que a origem, vamos dizer, ela está bem longe, né? Ela já não Tá. se torna viável. Sim, a origem seria Dourados, mas aí então vamos imaginar o processo inverso desse que eu falei. Se ele é um município que é pequeno, mas ele tem uma arrecadação razoável, se ele já existe, a possibilidade dele se manter da forma como ele está também é razoável, né? Eu acho que da forma como está a configuração, né, como já está proposto, eu não acho que mexeriam em Jataí. Não acho. Apesar de haver essa discussão e tudo. Talvez mexesse em Vicentina, né? Qual foi esse outro que você falou? Glória dos Dourados, alguma coisa assim? Mas eu também não acredito que isso vai acontecer, não. Quem é que vai encabeçar isso tudo? Tá difícil, porque até mesmo a São Massu, né, ela já se posicionou contra. Até, né, devido a arrecadação ela ser ampla e o município ele ser bem extenso. Ele tem uma divisa com Vicentina, que está, né, do lado aí de Fátima do Sul, e vai até a divisa com o Paraná. Sim. Então, a extensão dele é muito grande. Então, vamos dizer, ele já tem várias glebas, que são aí os distritos, né, para suprir como subprefeituras, né, essa parte mais longínqua, que já está lá próximo a Novo Horizonte do Sul, já mais próximo aí ao estado do Paraná, né, Naviraí, que é um município, mas tem, vamos dizer, uma logística já que consegue atender todo o município. Pois é, eu acredito que não vai mudar muita coisa não, viu? Até porque é isso que eu estou perguntando. Quem é que vai encabeçar? Né? Tem que ter, acima de tudo, tem que ter um deputado estadual para fazer isso também. Né? Eu acho difícil isso acontecer. Ai, gente, não tá bom assim? Para quem vai mexer? Não sei se tá bom também, estou dizendo aqui, mas não sei, a população quer que modifique alguma coisa ou não.
Imagina Jataí pertencer a Dourados? Acho que nada a ver, né? Quanto à população, vamos dizer, eles são contra. Primeiro, a infraestrutura é muito grande. Lá, vamos dizer, tem-se alguns projetos, né, e esses projetos alavancaram muito mais ainda o potencial, vamos dizer, econômico. Uhum. Então, a estrutura é muito grande, de hospitais, educação, segurança. Então, é minúsculo, pequenininho, só que é todo asfaltado. As Então. estradas vicinais são todas cascalhadas. Lá a gente anda, vamos dizer, no chão parecendo que está no asfalto. É Então é todo bem bonitinho. diferente. Todo arrumado. Entendeu? Quer construir lá, o prefeito não hesita em ir lá e propor, olha, escolhe, você tem esses terrenos aqui, é para construir, é seu. Só que aí você tem um período para construção. Então, dá condição. O problema é que lá, vamos dizer, não tem essa geração grande de emprego. A população depende do quê? Do município. É funcionário público? Vai trabalhar ou em órgão público municipal ou estadual. Uhum. Né? Mas não é o Fora suficiente disso, para toda a população, né? Isso. Aí, fora disso, indústrias lá, vamos dizer, ele vem tentando, mas a única coisa que ele consegue devido ao que ele tem. Mas Jataí tem bastante granja, essas coisas assim, não tem? Sim, sim. Nessa parte do agro, é que lá sustenta. Porque é o que, vamos dizer, a logística oferece. Né? Uhum. Aí vai montar uma indústria do que lá? Sendo que lá o que tem é do agro. Então, Sim. Né, é o que favorece, são as granjas. Vamos ver, né, como é que vai ser o daqui para frente, né? Mas eu acho que não muda muita coisa não, viu? Acho bem difícil. Enfim. Alguma pergunta mais, pessoal? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, podemos encerrar a nossa aula de hoje. Tá? Temos... acho que tem trabalho lá na pós-aula, né? Alguma coisa assim, enfim. Dê uma olhada lá, tá? Entrem no sistema. Professor, a senhora recebeu o e-mail? Qual e-mail? Com a listagem das pessoas que ainda estão sem acesso, já tentaram de tudo, e mesmo assim continuam sem acesso? Não, Sully, você me mandou? Mandei, eu vou mandar de novo para a senhora, e meu e-mail estava dando problema mesmo. Então ainda tem umas 6 pessoas que realmente não estão tendo acesso, já abriram o chamado, tudo certinho, e não foi resolvido. Acesso ao desafio nota máxima ou o quê? Não, ao próprio AVA. Uhum. Alguns é a situação acadêmica, até a minha mesmo, a minha situação acadêmica mudou, acho que quinta-feira. Dizer que eu não podia ter acesso ao AVA porque a minha situação acadêmica era em período pré-matrícula. Vixe, ainda? Ainda. Daí o que aconteceu? Eu